Olá, sejam bem-vindos ao canal Sementes de Vida. Me chamo Walter e hoje vamos falar sobre um personagem bíblico que teve um começo promissor, mas um final trágico, o rei Saul. Vamos analisar seus erros e acertos e entender como sua história pode nos ensinar a tomar melhores decisões na vida espiritual, emocional e até profissional. Fica comigo até o final, pois esta mensagem pode transformar a sua caminhada com Deus. Vamos lá! Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. A princípio, ele demonstrava humildade e até certa insegurança diante do grande chamado. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 diz: Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor te ungiu como líder da herança dele. Vemos que Samuel ungiu e declarou que Deus o havia escolhido para liderar o povo. Um de seus primeiros acertos foi liderar Israel com coragem contra os amonitas, demonstrando ousadia e estratégia. Em 1 Samuel capítulo 11, versículo do 6 a 11, diz: Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: Isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: Diga aos homens de Jabes Gileade: amanhã, na hora que mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 jumentos. Às vezes Deus nos chama para algo maior do que imaginamos ser capazes. A humildade e a obediência a Ele são essenciais para um bom começo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Apesar de um começo promissor, Saul cometeu erros graves que comprometeram seu reinado. Vamos analisar 3 falhas principais que podem servir de alerta para nós: impaciência e desobediência. Em 1 Samuel capítulo 13, Saul não esperou Samuel chegar para oferecer o sacrifício e tomou uma decisão precipitada. Pela lei, só quem poderia fazer o sacrifício ao Senhor era o sacerdote. Saul não era nem da linhagem sacerdotal. Sua impaciência custou caro, pois Samuel declarou que Deus já havia escolhido outro para reinar. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo do 13 ao 14 diz: Disse Samuel: Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Muitas vezes queremos agir antes da hora e acabamos saindo da vontade de Deus. A paciência e a obediência são essenciais para recebermos suas bênçãos. Em Salmo 40, versículo 1 diz: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Isso temos que tomar como lição, meus irmãos, para que nós possamos colocar toda a nossa esperança no Senhor, tanto
tanto eu como você, porque nós somos falhos e devido à nossa carnalidade, muitas vezes não temos a paciência para esperar e muito menos obedecer a Deus. Que isso fique uma lição para as nossas vidas e nós possamos fazer como o Salmo 40, colocar toda a nossa esperança no Senhor. Segundo erro, rebeldia e meio termo na obediência. Deus ordenou a destruição total dos amalequitas, mas Saul poupou o rei Agag e o melhor dos rebanhos. Ele tentou justificar sua desobediência, mas Saul lhes disse: obedecer é melhor do que sacrificar. E isso se encontra lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que diz: Samuel, porém, respondeu: caso tenha o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obediência parcial ainda é desobediência. Quando Deus nos dá uma direção, devemos segui-la completamente. Glória a Deus. Em Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Veja que é aquilo que eu já tenho mencionado aqui no canal, é que Deus tem plano de paz para a tua vida, mas só o que Deus quer de mim e de você: obediência, confiança. E aqui está claro, aleluia, glória a Deus, que nós possamos estar dispostos a obedecer ao Senhor e não nos desviar para a direita ou esquerda, mas permanecermos firmes, guardando a palavra do Senhor e praticá-la. Sei que não é fácil para mim, também não é fácil para você, mas nós temos que se esforçar e pedir ajuda a Deus para isso, porque Deus só tem planos de paz para as nossas vidas e não de mal. Ciúme e inveja de Davi. Saul permitiu que a inveja dominasse seu coração quando viu Davi ser exaltado pelo povo. Isso o que levou a perseguir Davi e se afastar ainda mais de Deus. 1 Samuel capítulo 18, versículo do 7 ao 9 diz: enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Ciúme e inveja são destrutivos e nos afastam dos planos de Deus. Precisamos celebrar as vitórias dos outros e confiar naquilo que Deus tem para nós. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Como evitar os erros de Saul? Seja paciente e confie no tempo de Deus. Assim como Saul perdeu a bênção por agir antes do tempo, precisamos aprender a confiar em Deus e esperar sua orientação antes de tomar decisões precipitadas. Em Salmo capítulo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Obedeça completamente a Deus. Meia obediência não agrada a Deus. Precisamos seguir sua vontade por completo, sem buscar atalhos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Tenha um coração grato e livre de inveja. Quando confiamos que Deus tem um plano perfeito para nós, conseguimos celebrar as vitórias dos outros, sem inveja ou amargura. Alegrai-vos com os que se alegram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Infelizmente, Saul não se arrependeu verdadeiramente e terminou seus dias afastado de Deus, recorrendo até mesmo a uma feiticeira. Isso está escrito lá em 1 Samuel capítulo 28. Sua morte trágica em batalha, em 1 Samuel capítulo 31, nos ensina que desviar-se do Senhor traz consequências severas. Não importa quão bem começamos, o mais importante é como terminamos. Precisamos permanecer fiéis a Deus até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Agora eu quero orar por você.
Senhor meu Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor Deus, diante da Tua presença, pois, Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Pai, Te glorificamos por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas, pelas bênçãos alcançadas, por aquelas, ó Pai, que iremos alcançar, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar sempre conosco em todo o tempo, Pai. Tu és santo, ó Pai. Santo, santo és Tu, Senhor. Ó Espírito Santo, nos consola, nos guia, Senhor, que através dessa mensagem possamos refletir e nós, todos nós, possamos colocar em prática esta Tua palavra, Senhor, que é verdade e é fiel. Que nós possamos, Senhor Deus, Te obedecer e sermos pacientes, entregando tudo ao Senhor e confiando a Ti, que Tu tens o melhor para cada um de nós. Não importa qual o problema que nós estamos enfrentamos, porque sabemos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, e que aqueles que estão em Ti são mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, nesta palavra nós confiamos no Teu braço forte, aleluia, confiamos, Senhor Deus, em Ti, e queremos confiar mais e mais, perseverar, Senhor Deus, na Tua presença, nos preocupar em Te obedecer, e nos ajuda para que nós não venhamos ter uma vida ou um fim trágico como Saul teve, Senhor, mas que nós possamos ter um coração igual ao Teu, como Davi teve, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos transforma, nos ajuda a ser cada dia uma pessoa melhor, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, para que nós, Senhor Deus, possamos transmitir a Tua paz, a Tua essência, Pai, para muitos que não Te conhecem, para muitos que nunca Te sentiu, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença, o Teu toque, o Teu amor, Senhor, os envolvendo, e que, acima de tudo, eles saibam que Tu se importa com eles. Segura em nossas mãos. Sabemos que os dias são maus, ó Senhor, e que há muitas distrações para nos tirar da Tua presença, para nos tirar o foco do Teu caminho, Senhor. Nos ajuda, firma nossos pés na Tua palavra e nos faz vencedor de toda e qualquer dificuldade, Pai. Ó Senhor Deus, queremos entregar tudo a Ti para comer o melhor dessa terra, como diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19. Então, Senhor, opera em nossas vidas, opera em cada família, Senhor, em cada lar, em cada pessoa, Senhor. Assim Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A história de Saul nos ensina que a obediência, a paciência e um coração livre de inveja são fundamentais para uma caminhada firme com Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe e nos comentários escreva qual lição você mais aprendeu hoje. Não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer esse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos como esse. Como eu falei, compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender essas lições de Saul, que possamos aprender com os erros de Saul e buscar um coração alinhado à vontade de Deus. Muito obrigado por ter ficado até o final e pelo seu tempo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.